E esse capítulo, ele é um convite. Ele é um convite para que desfrutemos dos benefícios que foram conquistados através da obra do servo sofredor descrito lá em Isaías 53, que foi o texto que o Léo expôs aqui na semana passada. Então, esse capítulo, ele contém uma vibrante e doce exortação. É, de fato, um convite para que, pela fé, aceitemos a salvação que nos é oferecida. Então, esse Deus gracioso, ele convida o povo de Israel a aceitar a salvação, a libertação do cativeiro físico, do cativeiro babilônico, e esse mesmo Deus gracioso, ele estende esse convite à humanidade, para que aceitem a salvação do cativeiro do pecado, para que consigam se libertar espiritualmente. Então, eu quero que vocês tenham essas duas vertentes em mente enquanto nós expomos esse texto. Sim, Isaías está falando sobre uma libertação física do cativeiro babilônico, mas ele também tem em mente uma libertação espiritual. Então, nós vamos ver, como eu falei, muitas coisas boas. Isaías, ele vai nos convidar, nos chamar, nos alertar a ouvir a voz de Deus, a abandonar os nossos caminhos pecaminosos e insatisfatórios. Ele vai nos apontar um caminho de buscar a verdadeira satisfação em Deus e de provar da alegria da salvação. Então, vamos analisar juntos o convite desse Deus gracioso? Isaías 55, eu vou expor do 1 ao 13. Vamos ler juntos, então, o nosso texto. Ah, todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu virá correndo para junto de você, por causa do Senhor, seu Deus, e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual eu designei. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês. E todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste. E em lugar da sassa crescerá a murta. E isso será glória para o Senhor e sinal eterno que nunca se apagará. No verso 1, esse trecho ele inicia com um convite. E essa figura que Isaías tinha em mente aqui era uma figura muito comum ali do meio, muito familiar no meio em Jerusalém, que era a figura do vendedor de água.
Então, existiam homens que faziam disso o seu sustento. Eles andavam pelas ruas de Jerusalém com potes de água nas costas, oferecendo água. Então, eles gritavam a plenos pulmões: quem tem sede, venha e beba. E é exatamente esse mesmo convite que Isaías está compartilhando aqui. Todos vocês que têm sede, venham e bebam dessas águas. Então, é feito um apelo para vir e comprar água, leite e vinho. A abundância dessa água de refrigério, o vinho do júbilo e o leite da fartura, eles são aqui representativos da salvação do Senhor. E eu gostaria de chamar a sua atenção para alguns detalhes que me chamaram a atenção nesse versículo. E o primeiro deles é a característica daquelas pessoas que estão sendo convidadas a beber dessa água. Então, existe um banquete com água de refrigério, com vinho, pão e leite, e existe alguém que está convidando pessoas a vir e pessoas que estão sendo convidadas. A característica dos convidados é que essas pessoas elas tinham que ter sede e elas não tinham dinheiro. Muito curioso. Por quê? Em qualquer negócio nessa era, os pobres não são bem-vindos. Ninguém quer o seu restaurante cheio de pessoas que não podem pagar. Normalmente, a pobreza ela é um impeditivo para o negócio, mas aqui não, a pobreza ela é um pré-requisito. É necessário que essas pessoas, sim, estejam famintas, estejam sedentas e que elas não tenham condição de resolver o seu próprio problema. Elas precisam que alguém resolva esse problema por elas. Então, essas duas características, elas revelam a miséria total daqueles que são convidados. E isso aponta para a primeira das bem-aventuranças. Vocês se lembram qual é? Sempre é a Jo e a Bel. Sempre são as duas que respondem. Acho isso o máximo. Bem-aventurados os pobres em espírito. Ou seja, aqueles que entendem o quanto eles dependem de Deus. Os miseráveis. Aqueles que se colocam diante de Deus como mendigos, como pedintes. Esses são bem-aventurados. Essa água, ela não enche os olhos de quem está satisfeito. Quem está de barriga cheia não quer beber dessa água. Despreza essa água. Essa água é só para aqueles que estão insatisfeitos, sedentos, com fome, necessitados. Daqueles que, como o próprio Jesus defende ali no Novo Testamento, são os doentes. Ele não diz: eu não vim para os sãos. Se está tudo ok na sua vida, vocês não precisam de um Salvador. Se vocês não enxergam a sua própria necessidade de mim, vocês não precisam de um Salvador. Então é necessário ter sede. E é necessário também, segundo esse versículo, não ter como pagar. Não ter dinheiro. E como você vai comprar alguma coisa sem ter dinheiro para pagar? A única maneira de fazer isso é usando o dinheiro de outra pessoa. O meu filho sabe bem como é que isso funciona. Porque quando ele quer muito uma coisa, ele liga para a vovó Angélica e ele leva a vovó para o shopping. E milagrosamente ele sai de lá com aquilo que ele queria. Ele usa o dinheiro de outra pessoa. E é exatamente isso que nós fizemos, que o povo de Israel fez. Eles usaram o dinheiro de Jesus. Foi Jesus quem pagou a conta. Então, fomos convidados para um banquete de salvação, onde há água de refrigério, onde há vinho, leite e pão, e nós não pagamos nada. Está todo mundo aqui na aba de Jesus. E se não fosse assim, a gente ia lavar pratos por toda a eternidade. Não ia dar para pagar. E eu quero muito, meu irmão, que você saia daqui com uma certeza nessa manhã. Presta muita atenção nisso. Eu quero que você conheça mais sobre a graça de Deus. O meu desejo, a minha oração é que o Espírito Santo ministre no seu coração o que é graça, o que é a salvação, o que é o tamanho desse presente que nós recebemos. E quando se trata de salvação, a gente costuma afirmar o seguinte: a salvação não tem preço.
A gente não fala muito isso? E eu quero te provar que de verdade não tem preço. Segundo a revista Forbes, o homem mais rico do mundo atualmente é o Elon Musk, com um patrimônio estimado em torno de 2,24 trilhões de reais. E se nessa manhã de domingo o Elon Musk acordasse com o seguinte desejo: eu vou investir em algo novo, surpreendente. Eu vou pegar todo o meu patrimônio e eu vou comprar essa água que Isaías 55 está oferecendo. Ele não poderia fazer isso. Porque não tem preço. Não daria para ele. A água é dada e não vendida. Eu vou dar uns segundos para você glorificar a Deus. Porque eu acho que você precisa glorificar a Deus. Mas nós recebemos de graça. E sem pagar nada. Mas ainda assim, muitos de nós entramos em crise, porque estamos buscando em Deus aquilo que merecemos. As igrejas estão lotadas de pessoas buscando de Deus aquilo que julgam merecer. Bênçãos materiais, prosperidade, saúde física, saúde emocional. Elas querem o melhor dessa terra. Por quê? Porque eu mereço. Eu nasci para ser cauda, eu nasci para ser cabeça, não nasci para ser cauda. Eu preciso provar do melhor dessa terra. Mas de verdade, meus irmãos, se nessa manhã aqui nós todos falássemos e fizéssemos a mesma oração para o Senhor: por favor, dá-nos o que a gente merece. O justo era que esse chão aqui se abrisse e todos nós fôssemos parar no inferno, no colo de Satanás. Era o lugar que a gente merecia estar. Mas a graça nos alcançou. Ao invés da condenação eterna, nós temos salvação eterna. Que o Senhor gere isso em os nossos corações. Que o Espírito Santo nos convença do valor dessa graça. E uma segunda coisa me chamou muita atenção nesse versículo, que é a característica do anfitrião, daquele que prepara o banquete e que convida pessoas para vir. Muito diferente do que acontecia naquela época, que os mercadores, eles ofereciam as suas mercadorias em troca de algo, ou de outras mercadorias, ou até mesmo de dinheiro. Esse mercador aqui, ele é diferente. Ele oferece esse banquete e ele não pede nada em troca. Então, isso me mostra que ele é generoso. Que esse anfitrião, ele é pródigo. E o que significa dizer que alguém é pródigo? É alguém que gasta de forma excessiva, sem controle, esbanjando e dissipando os seus bens. Esse é o seu Deus. Esse é o meu Deus. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus, ele é pródigo. Ele ama dar. Ele não sabe reter. Ele não consegue dar pouco. Ele não escolheu dar o pior. Pelo contrário, ele escolheu dar o seu melhor. Jesus. Diante dessa verdade de que o seu Deus, ele é pródigo, ele é generoso, o que te leva a pensar que você pode escolher ser um avarento, egoísta, mão mirrada, canguinha, autocentrado, egocêntrico, individualista, alguém que só dá o que sobra, ou que escolhe não dar porque ama acumular, porque ama reter? A conta não fecha. Eu vou te dar uma notícia nessa manhã. Se o seu Deus é generoso, você precisa imitá-lo. Esse é o nosso chamado. Imitar a Deus. E eu não estou falando só sobre dinheiro, meus irmãos. Eu estou falando sobre tempo, dons, talentos, sabedoria, amor, atenção, esforço, serviço e dinheiro também. Mas você pode pensar assim: Nath,
eu tenho muita dificuldade em dar. Para mim, isso não é fácil. Para mim, isso é um ídolo. Eu posso tentar te ajudar nessa manhã? Faça esse exercício, que é um exercício que eu faço. Diariamente, constantemente, intencionalmente, reflita sobre tudo que você já recebeu de Deus. Para de olhar para a tua vida, no seu dia a dia, como se a sua vida fosse normal. Porque não é normal. Tudo é graça. Tudo é graça. Quando você acorda, você abre os olhos lá, seu despertador toca, você dá aquela viradinha para o lado, para dormir só mais um pouquinho, e você sente o cheirinho de amaciante na tua fronha. Isso é graça. Quando você levanta da cama e você tem firmeza para apoiar os seus pés e levantar da cama sem que ninguém te ajude a fazer isso, é graça. Você abre a sua geladeira e você pode escolher se você vai comer um ovinho, se vai comer um queijo, se você quer um iogurte, se você quer um café. Graça. Você olha os seus filhos terríveis, correndo pela casa, quebrando tudo, cheios de saúde. O que é isso? Graça. Você entra no seu quarto, você fecha a porta, você ora tendo a certeza que alguém está te ouvindo. E você sai dali melhor do que você entrou. Graça. Você pega a sua Bíblia para ler e você entende o que você lê. Você entende o plano de Deus. Graça. Você vai trabalhar. Uau, você tem um trabalho. Graça. Você vê o seu marido chegando do trabalho, homem provedor que ama a Deus. Você olha e pensa, gente, que pecador lindo o Senhor me deu, né? Graça. Você vem para a igreja, você tem uma igreja. Você tem uma família de fé, pessoas que choram com você, que se alegram com você, pessoas que te discipulam, que te amam, que falam a verdade, que te suportam, ainda que você não seja tão suportável assim. Aí você volta para casa, você toma um banho quente, graça. Você deita a cabeça naquele travesseiro com um cheirinho do amaciante e dorme com uma certeza que se por algum motivo você perder a sua vida no meio da madrugada, a tua alma estará com o Senhor eternamente. Meu irmão, o que é isso senão graça? Quem muito recebeu, muito dá. A equação tem que ser essa. Quem muito recebeu, muito dá. Chega de ser represa. Chega de ser represa. Nós fomos chamados para ser rio. Nós fomos chamados para fluir. Nós fomos chamados para abençoar. Nós fomos chamados para dar. Nós fomos chamados para ser pródigos, assim como o nosso Deus é. E para tornar, então, esse convite ainda mais urgente, no verso 2, o profeta, ele aponta para a pobreza de uma vida sem Deus. Ele aponta para caminhos que não vão nos satisfazer. E ele faz uma pergunta, e eu consigo sentir muita doçura nesse texto. E a pergunta que ele faz é a seguinte: por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão? E o seu suor naquilo que não satisfaz? É tolice gastar dinheiro num pão que não alimenta. É tolice investir em algo que não vai nos satisfazer. É isso que esse texto está dizendo. Nas nossas ceias, a Pri, ela prepara uma mesa muito linda e ela produziu um pão fake para colocar nessas ceias, né, na nossa mesa. Vê se faria algum sentido algum dos irmãos chegar, pegar aquele pão fake, cortar aquele pão,
e comer aquilo dali com um cafezinho. Ninguém imagina essa cena. É uma tolice fazer isso. É uma tolice gastar suor, esforço naquilo que não satisfaz. Mas se existe uma verdade que você precisa concordar comigo, é que o ser humano é um bicho tolo. A gente é tolo demais. Como é fácil a gente cair nesse erro de gastar o nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa vida, a nossa saúde em coisas que não vão nos satisfazer. Em busca de dinheiro, sucesso, prosperidade e bens, alimentando um orgulho de querer ser alguém. Coisas que não satisfazem a nossa alma, porque não são eternas. E a verdade é que o ser humano, segundo a filosofia, vive nessa constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Não é assim que funciona? A gente vive por metas. Então, a gente coloca uma meta, a gente traça aquela meta e a gente vai gastar tudo que a gente tem para conquistar aquilo ali. Quero trocar de carro. E a pessoa vai lá, então eu vou pegar hora extra, eu vou trabalhar os finais de semana, eu vou deixar de estar com as pessoas que eu amo, eu não vou ter mais tempo para os meus filhos, para minha esposa, eu vou gastar a minha saúde. Uau, conquistei. Agora eu conquistei. Preciso de outra meta. Porque nós somos insaciáveis. Eu gosto muito do livro de Eclesiastes, esse livro foi citado aqui na quinta-feira. Eu enxergo o livro de Eclesiastes como Salomão chegando ali no fim da sua idade, né? Chegando na sua maior idade, ali, um idoso, reunindo vários jovens e falando, vem aqui comigo, vem que eu vou falar umas coisas para vocês. Então é como se Salomão dissesse para esses jovens, eu já fui o homem mais rico dessa terra, o homem mais poderoso. Eu era o cara mais sábio. Eu poderia escolher qual mulher eu iria ficar. Mas nada disso teve poder para me satisfazer. Tudo que eu fiz foi correr atrás do vento. Tudo que eu fiz foi me encher de coisas insatisfatórias. Porque a realidade é que só existe uma pessoa que pode nos satisfazer. Só existe um caminho para a verdadeira satisfação. E em contraste, então, com essa vida de caminhos insatisfatórios, mais uma vez a salvação ela é apresentada. Aí na parte B do versículo, ouçam com atenção o que eu digo. Comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Se me ouvirem, se me derem atenção, vocês provarão do verdadeiro pão. Vocês provarão de um pão que não é fake, mas de um pão que alimenta, que verdadeiramente satisfaz. Então, se provarem de mim, vocês vão encontrar finalmente o lugar onde existe alegria perpétua, onde existem delícias por toda a eternidade. Finalmente, esse espaço no coração de vocês, que vocês lutam tentando preencher com várias outras coisas, será preenchido. Vocês irão provar dessa satisfação. E quem é essa pessoa? Qual é esse caminho? Senão o próprio Deus. Verso 3. Deem ouvidos e venham a mim. Escutem e vocês viverão. Porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Então, mais uma vez, o pedido dessa pessoa que está atraindo esses ouvidos é: me dê atenção, me ouça, deem ouvidos a mim. E aqui esse versículo nos cita uma aliança. Lá em 2 Samuel 7, dos versos 8 ao 16, depois se vocês quiserem ler, Deus ele promete a Davi uma descendência que seria eterna. Ele diz a Davi que o seu trono ele seria ocupado eternamente. Em certo sentido, essa profecia ela se cumpriu em Salomão, parcialmente, mas ela se cumprirá eternamente em Jesus, no reinado messiânico de Jesus. Então, agora que essa promessa ela é retomada. Ao que parece, o exílio fez com que aquele povo começasse a desconfiar de Deus. Eles pensaram o seguinte: nós estamos aqui, o Senhor nos trouxe até aqui, então provavelmente Ele nos abandonou.
Ele virou as costas para nós. Então, as promessas que nos foi dadas já não existem mais. As misericórdias já não são mais para nós. Mas então o próprio Deus retoma essas promessas. Ele diz, não. Vocês se lembram do que eu prometi a Davi? Eu prometi a Davi que eternamente o trono dele estaria ocupado. E eu não mudei de ideia. Então, o convite para vir a Deus, receber as bênçãos da redenção e usufruir de um reinado eterno, elas ainda estavam de pé. Mas elas estavam de pé por conta da aliança que Deus fez com o seu povo. E não por causa da obediência do seu povo. Então, desde o Antigo Testamento, a salvação ela não é por obras. Ela é somente pela fé. Deus ele não depende da nossa boa obediência para nos salvar, ainda que a nossa vida precisa refletir que nós somos salvos. Mas a ideia aqui é, ainda que vocês estejam exilados, ainda que vocês se sintam distantes de mim, eu não virei as costas para vocês. Eu tenho uma aliança, e se tem uma coisa que o nosso Deus é fiel. Ele não esquece aquilo que ele prometeu. Ele não esquece as suas palavras. Então, por conta dessa aliança, eles poderiam descansar na salvação. No verso 4, então, nós vemos uma referência ao Messias como esse rei designado para reinar sobre toda a terra. Então, Jesus é, ao mesmo tempo, o servo sofredor de Isaías 53 e o líder mundial de Isaías 55. Aí no verso 5, nós vamos ver então a extensão desse chamado para além de Israel. Então as nações, elas também são convidadas. Esse versículo ele nos mostra também uma realidade, que muitas pessoas pensam que a salvação chegou até os gentios porque os judeus não quiseram receber a salvação. Mas essa não é a verdade. Sempre foi do desejo de Deus fazer com que a salvação, fazer com que o seu povo fosse um povo misturado, de várias tribos, línguas e nações. Então aqui as nações elas correrão para Deus. E isso aqui me fez lembrar de Isaías 2, que quando eu fiz a exposição desse texto, tinha uma palavrinha lá que me chamou muita atenção. Isaías diz o seguinte em Isaías 2, que as nações elas afluirão para o Monte Sião. Essa palavra afluir é uma referência aos rios. Então, os rios, eles afluem, mas normalmente, qual é o comum? O rio, ele aflui para baixo. O rio desce. Mas ele utiliza essa palavra dizendo que, como se fosse um rio subindo, para mostrar que isso seria de maneira sobrenatural. É como se existisse um imã no Monte Sião que vai atrair as nações. E essa ideia é retomada aqui. As nações, elas correrão para Deus. E elas correrão única e exclusivamente por causa do Senhor. Mais uma vez, não é por causa de Israel, mas por causa do seu Deus. Ele é quem vai atrair. Aí no verso 6, nós vemos esse convite sendo estendido mais uma vez. Isaías diz o seguinte: busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto está perto. Invoquem-no. Esse verbo, ele é um pedido de ajuda. É um pedido de salvação. Invocar traz a ideia de desespero. Traz a ideia de alguém que está correndo atrás de algo. Vocês conseguem ver passividade aqui? Não dá para invocar o Senhor de maneira desesperada, de maneira passiva. Precisa ser de maneira ativa. E ele continua: busquem o Senhor. Esse é um verbo no imperativo, mostrando que isso aqui é uma ordem. Busquem o Senhor. Nós não devemos entender esse buscar como procurar por algo que você não tem certeza se vai ser encontrado. Não é isso. Não é buscar por alguma coisa que você acha que vai encontrar. Tem mais a ver com você procurando o seu celular dentro de casa. Que você sabe que você não saiu de casa,
que você está sozinho em casa e que você perdeu aquele celular em casa. Então, o que você vai fazer? Você vai buscar até encontrar, porque você sabe que ele está ali. Essa é a nossa postura ao buscar o Senhor. Nós buscamos o Senhor com uma certeza. Ele quer ser encontrado. Ele está lá. Todas as vezes que nós esfriamos é porque nós nos afastamos do Senhor. E não porque o Senhor se afastou de nós. Ele continua no mesmo lugar. Cabe a nós buscá-lo. Essa expressão, ela significa o movimento do coração, com todas as suas afeições na direção do Senhor. É buscar o Senhor de todo o coração. E esse é um modo como nós devemos buscar o Senhor. E em qual tempo nós devemos buscar o Senhor? O que diz o versículo? Enquanto Ele está perto. Em outras palavras, enquanto Ele deseja ser encontrado. O Senhor só é encontrado enquanto Ele deseja ser encontrado. Isso não te assusta? Quem escolhe se revelar é Ele. E se você vive um tempo de graça, onde o Senhor tem se oferecido para você o tempo todo, tentado se revelar para você o tempo todo, te atraindo o tempo todo, e você rejeita, pode haver um tempo em que Ele não deseje mais se revelar. E quando Ele decide, porque Ele é Deus. Conseguem observar o peso de desprezar a graça? Conseguem sentir o peso que há em desprezarmos a graça de Deus? Isso aqui nos chama atenção. É por tempo limitado. Não será para sempre. E eu queria compartilhar com vocês uma ilustração do Hernandes Dias Lopes. Ele conta uma história que se encaixa muito bem aqui nesse versículo. Durante uma reunião no inferno, vários demônios se uniram para traçar um plano para atrapalhar a humanidade. Então, eles tinham que bolar uma ideia para impedir as pessoas de se renderem a Cristo, de atrapalhar a salvação. Então, um dos demônios mais novinhos, sempre o novinho querendo falar primeiro, até entre os demônios, né? Então, o novinho vai lá, levanta a mão e fala, eu tive uma ideia. Vamos dizer que a Bíblia, ela é uma mentira. Vamos dizer que isso aí é só um pedaço de papel. Que a Bíblia, ela foi escrita por homens e que não tem verdade nenhuma dentro desse livro. Aí um dos demônios mais experientes diz, a gente já tentou, meu amigo. Essa não vai rolar. Porque parece que esse livro tem uma vida mesmo dentro dele e que as pessoas que se relacionam, elas creem. Não adianta dizer que é só um pedaço de papel, não vai funcionar. Então um outro demônio se levanta e diz, tive uma outra ideia. Vamos dizer então que os homens, eles são bons, que eles no fundo não precisam de um salvador. Que o problema talvez foi o meio em que eles nasceram. Aí um dos demônios se levanta e diz, não vai rolar. No fundo, eles sabem que são maus. E eles olham para o lado e eles veem maldade o tempo todo. A maldade da humanidade está muito clara. Essa daí não vai dar. Então, um terceiro demônio levanta e diz, já sei. Nesse mundo plural, vamos levantar um slogan. Todos os caminhos levam a Deus. Vamos dizer que a salvação não é só por meio de Jesus. Vamos defender que existem outros meios de se achegar a Deus. Aí um outro demônio levanta e diz, mas quem escolheu o caminho de Jesus vai ser salvo. Não vai dar certo. Então o maioral entre os demônios levanta e toma a palavra. Já sei o que a gente vai fazer. Nós vamos dizer que a Bíblia é a verdade. Nós vamos dizer que os homens são pecadores. Nós vamos dizer que o único caminho que existe é Jesus. Mas nós vamos acrescentar algo. Vamos dizer que ainda não é o tempo.
Ainda não é tempo. Calma. Você é muito jovem para se entregar. Você primeiro tem que resolver as coisas da sua vida. Você precisa correr atrás de um trabalho, se formar na faculdade. Você vai casar. Agora não, seus filhos são pequenos. Você não sabe como é que é ir domingo de manhã para a igreja com 2 crianças. Você é muito novo para se entregar, não vai não. Agora também não é o tempo, você é muito velho. Você passou uma vida inteira trabalhando, agora você vai parar para se dedicar a Cristo, igreja. Você acha que tem condição de abandonar os seus vícios e pecados de uma vida inteira? Não é o tempo. Espera. Calma. Deixa para depois. O tempo não é agora. Não se rende agora. Não se entregue de maneira radical agora. Não gaste a sua vida totalmente nisso agora. Você tem outras prioridades. Assinado Satanás. E assim ele tem enganado a muitos. Muitas pessoas estão paralisadas e não aceitam o convite de Jesus de: venha após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Ai, mas eu tenho que vender um campo. Ai, mas eu tenho que enterrar os mortos. Ai, mas eu tenho que visitar os meus familiares. Ai, mas eu tenho que ganhar dinheiro. Ai, mas eu tenho que me formar na faculdade. Ai, mas eu tenho que criar os meus filhos. E o tempo vai passando. Louco! E se hoje te pedirem a tua alma? O que será? O tempo é agora. A hora é hoje. A hora de buscar o Senhor de todo o coração, de gastar a vida nisso, é hoje. Porque pode ser que hoje seja realmente o seu último dia, o meu último dia. Que o Senhor nos convença dessa urgência. Nós somos muito passivos. Nós precisamos aprender tanto. Quando nós olhamos para a igreja perseguida, por exemplo, eles têm uma urgência santa em seus corações. E a verdade é que nos falta isso. Para a gente está tudo bem só cumprir uma agenda. Ou nem cumprir uma agenda. Nós precisamos nos arrepender. E o tempo é agora. No verso 7, então, nós vamos observar justamente o que eu acabei de falar, sem querer. O que acontece com aquele que aceita esse convite? Ele se arrepende. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau e seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Eu não sei se vocês já repararam na abertura do The Chosen, que aparecem vários peixinhos. E esses peixinhos, eles estão nadando numa mesma direção e eles são da mesma cor. E em um determinado momento, esses peixinhos, eles mudam de cor e eles passam a nadar num sentido contrário. Então, o que eles fazem? Eles fazem uma conversão. Eles estavam indo para um caminho, mas eles passam a ir para outro caminho. E isso aqui nos mostra que o verdadeiro arrependimento, ele gera em nós mudanças aparentes. É necessário que tenham mudanças visíveis. Então, a conversão, ela implica em esse rompimento com uma vida de pecados. Então, você estava indo em direção a ser feliz,
viver para o seu próprio prazer, buscar satisfação em outras coisas que não no Senhor. Mas então você recebe esse convite, você passa a ir em uma outra direção. Então é esse processo de metanoia, de mudança de mente, que gera uma mudança de comportamento. Então, sim, é necessário que nós sejamos mais santos. É muito do que a gente tem falado aqui na terça-feira. Então, eu queria muito propor essa autorreflexão. Reflita sobre isso, olha para trás para a sua vida e observa desde o dia em que você aceitou esse convite até hoje. Muita coisa mudou? Ou pouquíssima coisa mudou? Então, a nossa vida ela precisa apresentar essas mudanças visíveis. Nós vamos ao Senhor como somos, mas nós não ficamos como somos. Nós cantamos muitas vezes aqui, se os meus olhos viram o Rei, eu nunca mais serei mesmo. Ninguém vai acreditar que você foi atropelado por um caminhão se você chegar aqui todo alinhado. E Deus é um caminhão. Cara, Ele atropela. Ele destrói tudo que tem para destruir. Ele quebra, Ele moe. E Ele junta tudo e faz um vaso novo. É um processo dolorido, mas bom. E por que nós nos achegamos a Deus em arrependimento, confiando que nós seremos perdoados? Porque Ele é rico em perdoar. Vocês se lembram que eu falei que Ele é pródigo, que Ele é generoso? Então, Ele sempre está disposto a perdoar. Sempre. Porque Ele é rico em perdoar. A palavra diz que o trono de Deus é um trono de graça. O que flui dele é graça. Não quero que vocês entendam isso como uma orientação para viver em pecado, por favor. Mas se você pecar, saiba para onde correr. Existe um trono de graça esperando por você. Existe um Deus que é rico em perdoar. Aí nos próximos versos 8 e 9, nós vemos que essa graça, esse perdão, essa misericórdia, muitas vezes não são aceitos pela humanidade. É muito difícil aceitar uma salvação que você não fez nada para receber. Para muita gente isso é uma crise. Mas eu quero merecê-la. Então, o que essas pessoas fazem? Elas lutam com todas as suas forças para fazer coisas para Deus, para se sentir mais limpinha, para se aproximar dele. E muitos entram em crise. Eu não mereço isso. E provavelmente era exatamente isso que estava acontecendo com o povo. Exilados, tendo certeza de que eles chegaram ali por convicção, por causa do pecado deles, por causa da desobediência deles. Então eles se encontravam nesse lugar de que eu não mereço mais. Essa aliança não é mais para mim. Essa misericórdia não é mais para mim. Então o próprio Deus responde, ué, por acaso os meus pensamentos são os seus pensamentos? Por acaso eu penso igual a vocês? Existe um abismo entre os céus e a terra. A distância é muito longa, assim como é a distância entre os pensamentos de Deus e os nossos pensamentos. Então não há por que resistir à graça. Mas muitos de nós fazemos isso. Eu estou em pecado. Eu não vou me aproximar desse Deus que é santo. E assim nós desprezamos a graça. Meu irmão, se Deus está querendo te perdoar, quem é você para dizer que não quer ser perdoado? Enquanto há tempo, se arrependa e volte-se. Volte ao Senhor. E deixa eu te falar uma coisa, a gente nunca vai conseguir entender Deus mesmo.
Nenhum de nós aqui teria a seguinte ideia: vou matar o Jonas e a Maria para salvar um bando de pecadores. Vou sacrificar a Maitê e o Bernardo para salvar a minha igreja. Os pensamentos deles são realmente muito além dos nossos pensamentos. A nossa mente humana é limitada. Nós nunca vamos compreender a graça de Deus, mas ainda assim podemos desfrutar dessa graça. Receba dessa graça. No verso 10 e 11, então, e eu já estou caminhando para o fim, a gente observa um paralelo entre a função da chuva, que traz vida, e a eficácia da palavra de Deus. Então, assim como a chuva e a neve, elas descem do céu e elas voltam em forma de vapor, mas antes disso elas regam a terra e faz produzir frutos, assim também é a palavra de Deus. E aqui tenham em mente, a palavra de Deus como é para nós hoje, que acessamos essa palavra, mas as promessas, as profecias que tinham sido liberadas para aquele povo no exílio. Então, o que Deus está querendo dizer aqui é o seguinte: as minhas palavras, elas não voltarão vazia. Vai gerar o que foi designada a gerar, ou seja, arrependimento. Então, antes que elas voltassem para Deus, o povo se arrependeria. E nos versos 12 e 13, então, Isaías ele vai descrever uma cena muito bela. E tenham em mente mais uma vez, sim, essa cena é uma cena da libertação do cativeiro babilônico. Mas ela também descreve um outro êxodo, que é a redenção do cativeiro do pecado. E eu queria que vocês prestassem atenção em alguns detalhes dessa cena. O verso 12 e 13. Ele diz que nós, seríamos libertos com alegria e seríamos guiados em paz. Então, paz e alegria vai fazer parte dessa nova humanidade, fez parte desse momento de redenção e de libertação do cativeiro. A natureza, poeticamente personificada, ela é descrita juntando-se à alegria dos libertos. Então, os montes e as colinas, eles rompem em cânticos, eles se alegram. Então as árvores, elas batem palma de tanta alegria por ver a obra de Deus. Longe da maldição da queda, a criação ela é transformada. E Isaías diz: aonde vocês vinham espinheiros, não mais será espinheiro, ali crescerá o cipreste. Cipreste, gente, eu não consigo falar. E em lugar da sarça crescerá a murta. E tudo isso servirá de glória para Deus. Tudo isso será sinal eterno da sua salvação. E tudo isso não vai acontecer por um tempo e depois vai acabar. Isso aqui será eterno. Eternamente. Se você não me deu atenção durante toda essa manhã, eu peço que você me dê atenção agora. Eu vou ler um trechinho aqui, uma citação de um dos livros que eu utilizei, e eu queria que vocês prestassem atenção. Quando o povo responde à palavra do Senhor, chamando-os a buscá-lo, a abandonar o pecado e voltar-se a Ele, o poder eficaz dessa palavra os traz para uma experiência do amor, do perdão e da paz de Deus. E os eleva à membresia de um novo mundo transformado, uma comunidade transformada, uma humanidade transformada, eternamente transformada. Foi tudo isso que o servo sofredor conquistou para nós. Pura graça. E eu acho que vocês não entenderam. Eu vou ler mais uma vez. Quando o povo responde à palavra do Senhor, chamando-os a buscá-lo, a abandonar o pecado, a voltar-se a Ele, o poder eficaz dessa palavra os traz para uma experiência do amor,
do perdão e da paz de Deus e os eleva à membresia de um novo mundo transformado, uma comunidade transformada, uma humanidade transformada, eternamente transformada. Foi tudo isso que o servo sofredor conquistou para nós. Eu poderia te pedir muitas coisas nessa manhã. Eu poderia aplicar esse texto de diversas formas. Mas enquanto eu preparava esse sermão, somente uma coisa queimava no meu coração. Ai, Natália, agradeça. Agradeça a Deus por tão grande salvação. E eu queria te pedir isso nessa manhã. Agradeça a Deus por tão grande salvação. Tenha consciência de que não tem preço, de que não foi barata, de que você nunca conseguiria pagar. Graças a Deus por Jesus Cristo, meus irmãos. Amém.